RDC News. Oferecimento Tag Banrisul. Sem taxa de adesão, curta o verão e passe direto na fila do pedágio. Olá, boa noite. Começando o RDC News essa segunda-feira, 12 de fevereiro. Começando a semana, estamos no meio do carnaval. E hoje nós vamos trazer dicas para quem está naquela dúvida no comportamento alimentar, né? O que vai beber, agora chegando aí carnaval, né? O pessoal não sabe o que vai fazer depois da festa, pois está aqui com a gente a Vitória Agostini, nutricionista. Ela se formou na PUC e vai falar sobre essa questão. Ela é especialista em comportamento alimentar, então tem tudo a ver. Vitória Agostini, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Vitória, nos fala então o que deve fazer aquele fulião que está em dúvida, já bebeu todas no final de semana e agora tem mais 2 noites ainda para pular nos blocos. O que tem que fazer? Como é que se alimenta nessa hora? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que já passou esses dias, né? Então, o que o fulião ele pode fazer daqui para frente? Primeira coisa que ele tem que pensar é: eu preciso me manter hidratado e muito bem alimentado. Então, isso serve para ao longo do dia também. Muitos saem só na noite e aí eles vão lá e ficam assim, ó, bebendo a noite inteira. Então, o que eles precisam fazer? Ao longo do dia, tem que manter uma hidratação bem legal, investir em frutas, né, assim, melancia, abacaxi, melão, que são frutas que têm mais água na composição, então são frutas bem típicas do verão. Sim. Pela hidratação. Também não dá para esquecer dos legumes, bastante água, então assim, inclusive entre as bebidas durante a noite. Então assim, vai ali tomar vários drinks, intercalar com uma cervejinha, toma uma garrafinha de água no meio. Isso ajuda um monte a pessoa não ficar de ressaca no outro dia. Isso eu ia te perguntar na questão da quantidade de água, né? Você falou, então uma garrafinha já é o suficiente, aquelas garrafinhas de meio litro, né? Depende, na verdade, de quanto que ele vai beber ao longo da noite. Então, sim. assim, começou ali entre umas 10 horas e vai até umas 5 da manhã, dá para tomar umas 4 garrafinhas de 500 ml tranquilamente, certo, entre os drinks. Sim. Isso dá para fazer tranquilo. E ao longo do dia, o que a gente sempre indica, ainda mais que as temperaturas elas estão muito elevadas, sim, é tentar pelo menos assim, 3 litros de água para ficar tranquilamente e não sentir os efeitos da ressaca no outro dia. E Vitória, para quem está iniciando o baile ali, pensa assim, eu não vou encher muito a barriga porque eu vou pular no baile, mas tem que estar bem alimentado. O que pode fazer de janta antes do baile? Assim, uma janta leve, não precisa ser uma coisa muito pesada, mas tem que priorizar carboidratos, são fundamentais para quando a gente vai para uma noite onde vai ter uma ingestão de bebidas alcoólicas, uma proteína e sempre acompanhada também de legumes. São essenciais para quando a gente vai para uma noite de folia e vai beber. Certo. Carboidratos, o que é? Massa? Massa, arroz, aipim, polenta, batata doce, batata inglesa, cuscuz, tapioca, pão. Dá para incluir aí uma família bem grande, bem legal e dá para fazer uma baita de uma refeição. Olha, pessoal que gosta aí num pão, então é uma boa dica, né? Falando nisso, eu lembrei agora do pessoal aí mais jovem, né? Eles gostam mais de fast food. O que dá para dizer para a gurizada nova agora? E não dá para se atirar agora, por exemplo, numa pizza e refrigerante, né? Não, vamos, assim, é melhor uma comidinha mais caseira, que a gente diz, né? Para os impactos, principalmente depois do carnaval. Né? Ali no momento da folia é muito bom, né? Muito tranquilo aproveitar e beber. Mas a gente tem que pensar no depois, na quarta-feira. Como é que vai ser? Então, para inclusive assim reduzir os danos, esse é o momento de não investir tanto nos fast foods, já que está fazendo um consumo alcoólico maior do que o habitual. Então tá aí uma boa dica. Atenção, pais, hein? Falem com os filhos aí para não beber muito, porque, né, a questão da alimentação, como a Vitória está chamando a atenção aqui. Pois é, você falou no pós-carnaval. Aí passou os bailes, segunda e terça, aí na quarta-feira retoma a rotina da alimentação. Isso, então assim, na quarta-feira às vezes vem aquele desespero, né? O que eu vou fazer depois de tantos dias de festa, tantos dias comendo mal na maioria, ou não comendo, e só ingerindo bebidas alcoólicas. Então, o que assim, é primordial para o pós-festa? Primeira coisa, voltar para aquela alimentação que tu já está acostumado. Então, ali, um belo de um arroz, um feijão, proteínas, carnes, legumes, saladas, isso aí tá liberado. Segunda coisa, hidratação. Aí tem que continuar se hidratando, porque o corpo leva alguns dias para eliminar esse álcool.
Tá? Quem faz exercício físico precisa voltar para a rotina de exercício físico. É um baita de um aliado e ajuda muito nessa questão. Então, não dá para deixar de lado o exercício físico. Importante. E principalmente ter paciência. São 5 dias aí para muitas pessoas de festa, de uma rotina totalmente diferente. Então, o corpo vai levar, sim, alguns dias até voltar ao normal, até eliminar todo o álcool do corpo. Então, Sim. tem que ter um pouquinho de paciência também nesse processo pós-festa. Eu vou aproveitar a presença aqui da Vitória Agostini, que é nutricionista, e vamos fazer aqui com ela uma reeducação alimentar. Vitória, na manhã, por exemplo, o que é proibido comer de manhã no café? Nada é proibido comer no café da manhã. O que eu sempre digo é que a gente tem que saber fazer combinações, né? Então, assim, ao invés de ser só um pãozinho com manteiga, vamos colocar uma fonte de proteína. Então, vamos adicionar um ovo, né? Então, aquele famoso pão com ovo, o pão com ovo, ele é o melhor amigo das pessoas. A gente tem 2 fontes aí de nutrientes essenciais para o nosso organismo. Então, adicionar ali. Vamos botar mais uma porção de frutas também para a gente ter umas fibras. Isso é muito importante também. Então, dá para adicionar. E é um café, assim, bem clássico, né? Dá para ser um pãozinho, dá para ser uma fruta, um café com leite, incluir uns ovos, que já está perfeito. A questão ali, aquela velha discussão do pão cacetinho que todo mundo gosta. E tem o pão integral, tem o pão de sanduíche, o que é melhor? Na verdade, todos os pães, eles são iguais. Isso a gente tem que ter em mente. O que acontece é o que a gente coloca dentro do pão. Aí é que tá o segredo. Se a gente for combinar um cacetinho só ali com presunto e queijo, ele vai ser um lanchinho mais assim, que logo vai dar fome depois. Quando a gente coloca ali um ovinho, coloca um frango desfiado, uma carne moída, alguma outra coisa dentro, a gente já carrega ele mais e isso dá mais saciedade. Então é um lanche que ele já aguenta mais ao longo do dia. Então já fica bem melhor, é uma refeição mais completa. Mais completa. E aí chega 10 e pouco da manhã, é bom mesmo comer uma fruta? Pode ser uma fruta combinada assim, uma nozes, alguma coisinha assim, dá para ser combinada assim, perfeitamente. Antes do almoço, né? E no almoço, Vitória, aquela questão da carne, né? Dizem que é bom substituir a carne vermelha por um frango, peixe, né? E o que mais dá para complementar e que o pessoal tem medo de ficar... a batata doce, que é muito bom também. Sim, o que acontece? A gente tem que saber que a maioria da alimentação do brasileiro é arroz e feijão. E só essa combinação ela já é perfeita por si só. Ali a carne vermelha dá 2, 3 vezes na semana e no outro dia intercalar frango, ovos, peixes, né? Então tem outras opções. E não dá para esquecer de ter bastante legumes, bastante salada nessa composição ali, assim, e é bem aquela comida caseira mesmo. Então, que nem eu falei antes, massa, batata doce, batata inglesa, arroz, são alimentos super essenciais e que precisam fazer parte da mesa da população. Da questão da salada, quanto mais colorida, melhor, é isso? Né? Exatamente, quanto mais colorido, melhor, porque cada cor, ela traz vitaminas, ela traz minerais diferentes. Então, por isso que a gente fala muito da questão de ter o prato colorido, porque aí tu vai estar agregando cada vez mais para a tua saúde outras fontes também de vitaminas. Certo. Bom, agora vamos para a parte da tarde, o café. Da tarde, é um café mais light? Não, o café da tarde, assim, as pessoas têm muito medo de comer, mas ele pode ser muito parecido com o café da manhã, por exemplo. Então é outra coisa, quer repetir um sanduichinho, um pãozinho com ovo, uma porção de frutas com iogurte, essas refeições assim, pode repetir que não tem problema também. E é muito importante o lanche da tarde, porque ele é o responsável por fazer a gente não querer comer até o pé da mesa na janta. Mas agora, sabe o que eu estou lembrando? O pessoal adora um pão de queijo, um bolinho, um bolo de chocolate com cenoura, cueca virada, que nem o gaúcho adora cueca virada. E aí, isso não é muito bom, né? Esses aí são os momentos que a gente abre exceções, não dá para ser todos os dias, né? Então, vamos, assim, quer um bolinho, deixa mais para uma coisinha final de semana, quando recebe uma visita em casa, ou aquele momento, assim, mais especial da semana, mas não para incluir na rotina e tornar aquilo um hábito. Isso me lembra a questão do refrigerante, né? Porque o pessoal quer tomar muito... Não é para deixar de tomar, pode tomar refrigerante, mas doses reduzidas, né? Exatamente, não precisa cortar. Mas ele pode estar presente ali num churrasquinho, num almoço de sábado, pode estar tranquilamente, ele não precisa ser cortado, mas tem que ser assim com uma parcimônia, consumido moderadamente, que não tem problema. Certo. Agora vamos para a janta, né? Chegou a hora da janta e aí tem muita gente que adora comer pizza na janta. Não é muito bom, né? Vamos também trabalhar aqui, de novo ali a questão da exceção, né? Pizza todos os dias, será que é tão saudável assim? Precisa entrar nesse contexto. Então,
dá para repetir ali o prato do almoço, né? Ah, não quero comer o feijão, não precisa, deixa o feijão de lado. Sim. Né? Mas ali, assim, ali uma fonte de carboidrato, uma proteína e já dá um belo de um jantar bem saudável e deixa o hambúrguer, a pizza, um sushi, uma refeição diferente, né? Para quando realmente for uma exceção. Certo. Ah, Vitória, me lembrei, tem diferença, por exemplo, eu tenho a janta e a ceia, né? Tem gente que faz a janta bem cedo, tipo 6h30, 7 horas, e vai fazer a ceia lá pelas 9h. Uma bolachinha, um iogurte, tem isso também? Sim, tem isso. Inclusive, até trabalho com alguns pacientes que eles sentem uma fominha lá, porque eles gostam de jantar mais cedo, porque é uma refeição um pouco mais pesada. Então, isso também que tem que entender. Aquele hábito é aquela rotina daquela pessoa. Ela prefere jantar mais cedo, então a gente coloca uma ceiazinha depois para ela também não ir dormir com fome. Já tem gente que janta muito tarde, então daí a gente não bota a ceia. Então tudo tem que ser assim bem conversado com a pessoa e a gente tem que entender a rotina dela para conseguir encaixar todos os momentos do dia. Certo. A Vitória Agostini é nutricionista da PUC, ela é especialista em comportamento alimentar. Vitória, teus pacientes que têm recebido lá, qual é o maior problema? O deles é a organização e a mudança de hábitos. Então, que nem a gente falou assim, da pizza de noite, né? Tirar essa coisa da rotina. Então, vamos colocar só para momentos de exceção. Então, trabalhar muito isso, trabalhar a organização, de ter as coisas em casa para evitar tanto delivery, né? Para evitar tanto passar num drive-thru e pegar algum lanche. Então, tudo isso a gente trabalha um monte para evitar que a pessoa se exponha tanto, né, que é muito difícil tu entrar assim nesses aplicativos de entrega e pedir uma salada, pedir um prato saudável. É mais fácil tu pedir um hambúrguer, pedir uma pizza, pedir um sushi, né? Então, tudo isso assim a gente tem que ir trabalhando meios dos pacientes conseguirem ter as coisinhas prontas, assim, eles já chegam em casa muitas vezes de um dia de trabalho. Ah, isso é importante. Muito cansado, e aí eles vão pra pizza, porque é uma recompensa muito rápida. Exatamente, então, é mais prático de fazer. É muito mais prático, aí só espera o motoqueiro, mas às vezes o mesmo tempo da entrega é o que a pessoa prepara um lanchinho bem legal. E muito mais saudável. Então, isso que eu tento ensinar bastante o pessoal. Não, e é importante que tem em casa, você perde um tempinho, corta as frutas, deixa prontinho no potezinho ali, né? Isso. Chega de noite, tá prontinho. Isso, a salada, que é um grande problema para as pessoas, deixar já lavadinho ali. Então, às vezes, é assim, ó, é 1 hora, 2 da semana inteira que tu tira, que tu deixa organizado. Agora eu vou pegar pesado. E o sorvete, Vitória? Eu adoro o sorvete, aqueles potes de 1 litro de sorvete. O que a gente fala assim para as pessoas quando elas vão consumir doces em geral? Não só o sorvete, tá? Mas todos os tipos de doce. Que ele sempre seja comido, né, depois de uma grande refeição. Então, pessoas que sempre têm o hábito da sobremesa depois do almoço, por um lado, elas estão certas. Então, é melhor tu comer um potinho de sorvete depois do almoço ou depois da janta do que tu comer ele no meio da tarde, tipo 4 horas. Olha só que interessante. Então, sempre que tu for optar, eu quero uma sobremesa, coloca ela ali depois do almoço, coloca ela depois da janta, porque aí tu já fez uma grande refeição, o teu corpo já está se preparando para isso, ele já se preparou. Veja né? só. E aí tu vai ali e come um docinho que já está tudo mais tranquilo. E a gente pensa que é o contrário, né? Diz, não, vou deixar o sorvete para depois dele, não, tem que ser logo depois do almoço ou da janta. Outra questão também, essa questão dos doces, né, tu falou. É um problema sério ali, por exemplo, toma no café, o mel é uma coisa... Tem gente que diz que é muito doce, outros diz que é saudável. O que tu acha do mel? O mel, ele é um açúcar natural, tá? Mas ele continua sendo um açúcar. Então, se a gente pensar também, o açúcar, ele é proveniente da cana, também é natural. Mas então a gente tem que ter a mesma parcimônia para consumir aquele que a gente chama do açúcar de mesa, né, que é o branco. A gente também tem que ter o mesmo cuidado para consumir o mel, porque ambos são açúcares em formas diferentes e fontes diferentes. Não, e a pessoa às vezes não se liga no que os doces, ela está ingerindo tanta glicose. Por exemplo, tomou café, botou o açúcar no café, comeu um pão com mel, comeu um bolinho. Nossa, vai muito açúcar. Vai muito açúcar em uma refeição e às vezes não se dá conta. E é a primeira refeição do dia, né? Tem mais um dia inteiro pela frente. Exato. Tu tens enfrentado muito assim, essa coisa da diabetes, pessoa que come muito doce? Sim, é bem complicado porque o que acontece? É muito difícil tu tirar o hábito, né? Então, em pacientes
Com diabetes, a gente trabalha muito a questão da reeducação alimentar, da construção de novos hábitos, de entender que não precisa de açúcar em todas as refeições, né? Então, assim, é complicado, mas tudo está baseado em hábitos. Pois é, esse é um sério problema, eu sei por mim, porque eu sou formiga, como a gente brinca, né? Eu adoro um doce, então tem que se controlar. Graças a Deus, eu não tive diabetes, mas estava propenso do jeito que eu era muito refrigerante. Consegui eliminar. Uma dica para quem é viciado em refrigerante, eu tomava 2 litros, aí consegui passar para 1 litro, passei para 600. Hoje eu tomo uma pitulinha, que é aquela mini, aquela pequenininha. Quer dizer, vai diminuindo, né? Essa é a ideia, né? Porque se tu cortar, ser radical, né, Vitória? Aí a pessoa não se aguenta, né? Exatamente, fica muito mais difícil quando a gente é radical. Então, uma assim, das coisas que a gente trabalha, na verdade, é a redução. Então, pessoas que tomam 2 litros de refri, a gente passa para aquela garrafinha de 1,5. Aí trabalha um tempo naquele comportamento, aí vai reduzindo para uma de 1 litro ou de 600. Exatamente. Aí vai para a latinha até que chega a pitulinha. E aí muitas pessoas daqui a pouco elas se dão conta que elas não precisam mais de tanto refrigerante ao longo do dia. Exatamente. E aí elas deixam para momentos mais esporádicos e muitas das pessoas acabam largando e pegam o gosto pela água com gás, com limão, que é um ótimo substituto para o refrigerante. Então, assim, são várias coisas que a gente vai fazendo. E o mesmo serve, por exemplo, para doces. Muitas pessoas, elas pegam assim, agora eu vou cortar por 30 dias. Mas e quando tu voltar a comer? Aí ela come muito doce. Exatamente. Então, é trabalhar ali a mudança do comportamento e reduzindo as porções de doce ao longo do dia para a pessoa ficar com aquilo. Agora eu me sinto bem comendo só isso aqui, não estou ali mais refém de tanto doce e eu me sinto bem, consigo me controlar. Isso aí é uma coisa que as pessoas têm que trabalhar muito, essa questão do doce. Você falou no limão, me chamou a atenção. Alguns médicos dizem que não é bom tomar limão em jejum, né? Essa questão da alimentação. Como é que tu vê a questão do limão? O que acontece? O limão ele é uma fruta muito cítrica. Então, pessoas que têm alguma propensão estomacal têm que ter esse cuidado. Então, pessoas que têm mais azia, refluxo, elas têm que ter um cuidado um pouco maior. Mas se a pessoa não tem nada, não tem nenhum problema, né, dela tomar, inclusive para saborizar. O limão acaba sendo um aliado muito bom para quem quer, por exemplo, reduzir o refrigerante. Sim. Também eu já ouvi falar que após a refeição é bom tomar água com limão, que o limão ajuda na digestão. Isso, e também antes. Antes tem muitas pessoas que quem não tem problemas, né, ali digestórios, antes é bem interessante tomar pode ser aqueles shotzinhos, assim, sabe? De limão espremido, porque ele auxilia na digestão, principalmente quando a gente vai comer muita carne. Então, principalmente o gaúcho, que está acostumado com o churrasco, então ele dá para ali um limãozinho espremido, ele pode tomar tranquilamente antes da refeição principal. Você sabe que eu me assustei quando eu vi uma lista de o que você não deve comer à noite em excesso. Aí tinha lá pizza, churrasco. E a gente está acostumado, né? Chega à noite com os amigos, se reúne para comer um churrasquinho de noite. E aí entra a noite adentro comendo carne vermelha, comendo muita carne, né? Isso, tem que cuidar, porque o que acontece? As proteínas, as carnes, o nosso corpo leva muito mais tempo para digerir. E aí, com isso, a gente fica mais assim, com aquela sensação de empachamento. Por isso que às vezes as pessoas elas têm pesadelos até quando elas comem demais à noite. É exatamente por isso, porque o corpo leva muito mais tempo para digerir, quando na verdade a gente deveria estar comendo bem menos para ir dormir. E a gente está ali comendo um monte, então o corpo leva mais tempo. E aí, no outro dia, inclusive, até não sente fome no café da manhã. É um dia que prolonga mais essa digestão. Certo. Bom, Vitória, e hoje em dia, como é que está a questão das dietas que são indicadas, né? A gente já ouviu falar muito da dieta da lua, aquelas dietas milagrosas, como é que está hoje? Assim, continuam tendo várias dietas, cada vez aparece algum tipo. Só que hoje as pessoas elas estão se informando mais, elas estão buscando mais informações e com isso elas não estão caindo mais tanto no papo de acreditar em qualquer tipo de dieta. É claro que acontece. Acontece de muitas pessoas caírem e acreditarem em dieta do tipo sanguíneo, dieta da lua, dieta da sopa, né? Mas assim, a verdade é que a gente consegue algum resultado, a gente consegue chegar a algum objetivo se a gente muda o nosso comportamento. Exatamente. Tudo está relacionado ao comportamento que a gente tem perante a comida, perante a bebida. E se a gente não mudar o comportamento, não há dieta que salve. Tá aí, então, a Vitória Agostini, nutricionista da PUC, ela é especialista em comportamento alimentar. Deixa teu Instagram, Vitória. Vou deixar, o meu Instagram é @NutriViaAgostini. Via Agostini, muito bem.
Tá certo, obrigado pela entrevista. Não, eu que agradeço, obrigada. Tá aí as boas dicas para esse carnaval para você. Nós vamos a um rápido intervalo aqui no RDC News, já voltamos. Já estamos de volta com o RDC News nessa segunda-feira e olha só, o número de movimentação de veículos foi divulgado na sexta-feira, chamou a atenção, 1,5 milhão de veículos nas rodovias federais e mais 600 mil veículos nas rodovias estaduais. Acredito que seja um recorde aí de movimento esse carnaval, por isso que a gente chamou aqui para conversar com a gente o agente da Polícia Rodoviária Federal, Laudson Viegas. Laudson, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Laudson, o que dá para te falar desse movimento de carnaval? Realmente é o maior movimento do ano para vocês também acompanhar nas estradas? A gente tem observado que em 2019 teve um aumento, e aí em 2020 teve uma queda muito grande por conta da pandemia e depois foi crescendo de ano em ano. Agora está bem alto mesmo, a gente está surpreso com essa demanda. A gente deslocou várias equipes, o pessoal está em vários pontos estratégicos, para a gente conseguir usar o policiamento que a gente tem extra do melhor jeito possível. Sim. Então, onde tem um histórico ali, a gente pesquisou onde tem mais acidente antigamente, e aí a gente colocou os policiais ali. Porque, geralmente, onde tem muito acidente é porque o pessoal se passa na velocidade, é alguma curva que o pessoal faz ali na... Celular. Rápido, celular, ultrapassagem indevida. Então, a gente tem esse cuidado de colocar o policial ali, a equipe, onde vai ser melhor utilizado. Certo. E também o intuito de coibir, né? O motorista vê a fiscalização ali, ele já se segura, não tende a andar mais rápido, não tende a fazer aquela ultrapassagem que ele até faria se não tivesse alguém cuidando, olhando ele. E escuta, nós estamos agora chegando aí, hoje é segunda-feira, Laudson, como é que vai ser esse retorno, né? Garanto que amanhã, terça, vai ser uma loucura e quarta-feira de manhã também, né? A nossa expectativa, a gente baliza pelo que a CCR também ela faz aquela contagem nas cabines do pedágio, né? A gente tem essa expectativa aí de que terça-feira seja o grosso do movimento. Sim. Então a gente está focando também nesse policiamento reforçado mais na terça. Quarta-feira já dispersa um pouco, porque muita gente tem que voltar, que é quarta-feira de cinzas, né? Então muita gente trabalha na quarta-feira. Certo. Mas a gente até dá essa sugestão. Conseguiu ali com o teu patrão uma folga extra ali, fica um dia a mais ali descansando na praia ou com os familiares e volta um dia depois, volta na quarta-feira de tardezinha e vai ter uma viagem muito mais tranquila, com muito menos trânsito. É verdade. Uma coisa que chama atenção também, é bom avisar os motoristas que quando vocês batem lá na estrada, que tem um acidente, apenas danos materiais, aí fica parado no meio da estrada, esperando a polícia rodoviária chegar para discutir. É mais prático, né, Laudson? Até o teu colega esteve falando com a gente que o Pavec tira foto e retirem os veículos, e pode fazer o registro online, né? Exatamente. Sofreu algum acidente, só com danos materiais, a primeira coisa, sinalização. Liga o pisca-alerta ali, faz uma fotinha rapidamente ali, vê como é que está o outro motorista, se alguém se machucou. Estando tudo certo, confere ali como é que está, se não está nenhum carro passando na rodovia, encosta ali no acostamento e aí sim, troca do telefone ali, conversa, pega os documentos ali para acertar depois. Certo. Aí isso chama-se declaração de acidente de trânsito. Isso. Depois o motorista entra ali. Caso as versões sejam divergentes, cada um conta a sua versão, abre seu próprio e aí ele converge lá e um policial vai analisar essa documentação aí e depois vai disponibilizar. Sim, porque agiliza e destranca a estrada, porque é um horror a freeway, então, nossa, qualquer batidinha tranca toda a freeway ali. Bom, Laudson, a questão do comportamento do motorista nesse feriadão de carnaval, né? O motorista hoje, ele, por exemplo, na freeway, ele quer chegar mais rápido que os outros, começa a passar de faixa para outra faixa, isso é pior, né? É pior, é o movimento que a gente chama de costurar, né? Costurar. Tá costurando no trânsito. Isso, infelizmente, tem gente que tem essa tendência, é muito arriscado porque tem muito veículo ali. Toda hora que você troca de faixa,
pode estar passando uma moto, um outro carro, está tocando também, então acontecem muitas colisões laterais. Sim. O cara entra para a faixa do meio, o que está da direita entra para a faixa do meio e eles acabam colidindo ali. Os dois tentando ultrapassar por uma faixa só. Não, tem que se cuidar aí nas estradas. Outra questão também que muita gente esquece, Lauro, botar o cinto no banco de trás. E as crianças têm que ter uma cadeirinha, né? Tem todo o tamanho da criança, né? Isso, a criança tem que ter aquele dispositivo de retenção apropriado, ou assento de elevação ou a cadeirinha. Sim. E muita gente ainda tem essa questão, eles acham que não precisa usar cinto no banco de trás. Muito por essa questão de achar que está protegido ali, que é só o motorista da frente e o passageiro da frente que tem essa necessidade. Mas em caso de acidente, uma colisão ali, o corpo da pessoa que está atrás é projetado para frente e até esmaga o motorista. E a gente observa também que tem gente que se esquece, você coloca o cinto, para abastecer no posto ali, para ir no banheiro, tomar um café, entra no carro, entrou no carro e esqueceu o cinto, por estar cansado ali. Então a gente frisa que isso aí é uma obrigação do motorista. Entrou no carro, confere ali os passageiros, vê se está tudo certinho, e aí sim arranca e continua a viagem. Certo. A questão também do motorista nessas grandes estradas como a Freeway, é do limite de velocidade. Por exemplo, o limite da Freeway é 100 km por hora e o cidadão está lá na faixa da esquerda a 80 ou 90. Não pode, tem que prestar atenção no fluxo, né? A faixa da esquerda é preferencialmente para ultrapassagem. Sim. Você está ali em velocidade de cruzeiro 100, 110, dependendo do trecho ali, fica na faixa do meio ou na faixa da direita. Geralmente os caminhões, eles ficam na faixa da direita, porque são veículos de carga, eles andam 80, 90. Então você fica na faixa do meio ali, vai conseguir circular bem. Precisou ultrapassar, vai na esquerda, ultrapassa e retorna para a faixa do meio. Certo. O pessoal fazendo isso aí consegue ter um trânsito muito mais organizado e todo mundo vai bem na... Exatamente, vai todo mundo bem. E não adianta, não precisa correr. Você vai chegar no máximo 2, 3 minutos a mais na frente do outro motorista que está indo na estrada. O agente da PRF, o Laudson Viegas, está aqui com a gente. E quais são as principais, assim, como é que eu vou, não digo ocorrências, Laudson, mas as imprudências, né, do motorista nas estradas que vocês têm notado aqui no Rio Grande do Sul? Que tipo de imprudência, assim? Os acidentes, o que a gente observa, porque todo acidente tem uma causa, né? Ele só aconteceu porque alguém falhou, alguém cometeu uma infração. O topo disso daí é embriaguez ao volante, ultrapassagem indevida e excesso de velocidade. Esse trio aí já é o responsável por muitos acidentes graves, muita gente machucada, que acaba perdendo a vida, acaba ficando com lesões permanentes, vai ficar numa cadeira de rodas, de muleta o resto da vida por uma desatenção, por um excesso ali, uma pressa que não se justificava, né? É, lamentável, né? O outro problema também que a gente nota, que é bom alertar os motoristas da Freeway, a pane seca. Tem gente que esquece que só tem um posto de gasolina na Freeway, né? Vocês devem encontrar na estrada muitos carros parados no acostamento com pane seca, né? É, muito pane seca e muitos também por não estarem prestando atenção ali no sistema de arrefecimento e óleo do motor. Tem isso. Tem a tranqueira ali, pegou fila na praça de pedágio, por exemplo, vai ficar um pouquinho parado, não tem o vento ali para circular e para refrigerar o motor, e o cara ferve o motor e fica ali empenhado sem poder fazer muita coisa, porque vai ter que esperar o serviço de guincho. E em carnaval, essas épocas de festa, sabe como é que funciona, né? Todo mundo chamando guincho, vai esperar ali 3 horas, 4 horas, vai saber, né? Até o guincho conseguir te atender por toda essa demanda extra, né? E todo ano a Polícia Rodoviária Federal chama a atenção, faça a revisão do seu carro antes de pegar a estrada. A gurizada está acostumada a andar aqui na cidade, vamos para a praia, enche de gente dentro do carro e se toca para a praia. Aí não olhou água, não olhou óleo, né? Como disse aqui o pessoal, começa a esquentar motor, aí estraga todo o passeio, né? Tem que fazer uma revisão. Outro perigo também, né, Lauro, é a questão dos freios, né? Exatamente, o freio... Aí para fazer uma avaliação mais profunda tem que ser com o mecânico. Aí tem que ser na oficina. Porque ele tem que tirar a roda ali e olhar as pastilhas, como é que tá o cano ali do freio, se o óleo não está vencido, né? Aquele fluido de freio. Fluido de freio. Então o certo mesmo é levar no mecânico, né? Até porque de olho ali na tua garagem é muito difícil você verificar. Mas o que a gente recomenda é isso aí. Se o cara cuidar da parte do arrefecimento, do nível do óleo, se os pneus são calibrados, se não tem bolha no pneu. Sem esquecer o step, né? Outra coisa que o pessoal esquece muito é o step. Mas não enche o step, aí tá murcho. Porque às vezes é embaixo do carro ou no porta-malas, tem que tirar o piso ali do porta-malas, a pessoa vai deixando. Aí quando precisa,
tá ali na rodovia empenhado porque o step tá vazio. Mais essa. É uma coisa que você, em 15 minutos você resolvia, né? Tu colocar o step, seguir viagem e vai ficar ali esperando o guincho. Esperando o guincho. Tá aí, então, boas dicas para você aí, né, na estrada, nessa volta do carnaval. Obrigado, então, o agente da Polícia Rodoviária Federal, Laudson Viegas, esteve aqui com a gente nessa entrevista. Obrigado, Viegas. Feito, muito obrigado. Muito bem, gente, encerramos aqui então o nosso programa. A gente volta amanhã com mais notícias. Uma boa noite. RDC News. Oferecimento Tag Banrisul. Sem taxa de adesão, curta o verão e passe direto na fila do pedágio.